Olá, muito boa tarde. Eu sou Simone Queiroz, sou jornalista. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Bom, chegamos hoje ao último dia do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer, evento repleto de discussões importantes e essenciais para seguirmos trabalhando para que o acesso à promoção, à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento do câncer aconteça de forma correta. Seguindo os debates de hoje, agora abordaremos um tema bastante relevante, mas também intrigante para alguns. Nosso tema será religiosidade e espiritualidade como instrumentos de prevenção e tratamento do câncer. Esta mesa foi organizada pela Associação Médico Espírita e também pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALHE. Nós vamos debater assuntos como os benefícios da prática religiosa, espiritualidade e câncer, as evidências científicas, a religiosidade e espiritualidade como parte do arsenal terapêutico e a inclusão da dimensão espiritual no tratamento. E para falar sobre estes e outros tópicos, eu vou apresentar para vocês agora os nossos convidados. Dr. Felipe Moraes, médico oncologista pela Faculdade de Medicina da USP e CESP, atuante no Hospital São Camilo, da Pompeia, fez teologia no Centro Universitário Claretianos e é autor e palestrante na área de espiritualidade e saúde. Nosso outro convidado, Dr. Marcelo Saad, médico especialista em fisiatria e acupuntura, doutor em Ciências da Reabilitação pela Unifesp, membro-diretor da Associação Médico Espírita de São Paulo. E, por último, Dr. Fábio Nasri, presidente da Associação Médico Espírita de São Paulo, médico graduado pela Unifesp e mestre em endocrinologia clínica também pela Unifesp. Nós vamos agora ter a apresentação de cada um deles por 15 minutos. Eu convido primeiramente o Dr. Felipe para que venha até aqui fazer sua apresentação. Muito obrigado. Bom trabalho. Então, é uma oportunidade única estar num evento dessas proporções hoje para falar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque no âmbito da oncologia e, por que não dizer, também no âmbito da medicina de uma forma geral. Me convidaram hoje para falar sobre as evidências científicas que envolvem a interface entre a espiritualidade e a oncologia. Num primeiro momento, quando você ouve falar isso, parece trazer um certo ruído ao ouvido a ideia de que nós podemos falar de espiritualidade e ciência dentro de uma mesma apresentação. A espiritualidade e a religiosidade, elas envolvem uma dimensão muito pessoal e muito subjetiva da relação e do encontro do indivíduo com o transcendente e com aquilo que traz significado e propósito para a vida de cada um. Então, há, evidentemente, uma grande dificuldade de se acessar e de se obter dados diretos da espiritualidade das pessoas. No fim, o que a gente faz é como que observar as ondas causadas por uma pedra que cai dentro de um lago. Então, o que nós vemos e o que nós estudamos dentro do âmbito de evidências científicas são as consequências que a vida espiritual e a vida religiosa, dentro do contexto do adoecimento, trazem tanto para a melhoria de qualidade de vida, quanto para resultados dentro dos tratamentos, quanto para a maneira como as pessoas suportam e comportam todas as realidades que envolvem a difícil jornada do tratamento e da luta contra o câncer. Tá? Então, de certa forma, a ciência ela olha para a espiritualidade sempre de uma forma indireta, mas isso não deixa, não faz com que nós não sejamos capazes de observar de uma maneira prática como a espiritualidade modifica a vida e o tratamento dos nossos pacientes. Sem dúvida, se a gente tivesse tempo aqui, nós poderíamos, com os componentes da mesa, né, e mesmo com a participação de você que está nos assistindo, levantar inúmeras histórias que falam sobre como a espiritualidade mudou o tratamento do câncer e o tratamento de diversas pessoas que nós conhecemos no nosso caminho. E isso se transforma e isso se manifesta através de uma série de emoções que nós sentimos quando contamos essa história ou que nós sentimos quando vivemos a experiência da espiritualidade.
E o médico, Dr. George Wyant, teve a curiosidade de aprofundar-se no estudo dessas emoções que envolvem a espiritualidade, e ele definiu espiritualidade numa definição um pouco diferente das definições canônicas que a gente tem nos livros que estudam isso, dizendo o seguinte: a espiritualidade é um amálgama de emoções positivas que nos une enquanto seres humanos uns aos outros e a nossa experiência com o divino, como quer que concebamos. Na visão do Dr. George, o principal consequência direta da espiritualidade é a capacidade de gerar dentro de nós emoções positivas que transformam a realidade interna e externa dos indivíduos. A partir do momento que eu sou capaz de acreditar ou de demonstrar que a espiritualidade evoca em nós uma série de emoções, a espiritualidade ela transforma uma série ou diversos mecanismos cerebrais envoltos nas experiências que nós temos com o nosso ambiente, na nossa relação com outros seres humanos e com o divino. Nesse sentido, a espiritualidade ela tem uma capacidade de modular as nossas expressões de raiva, as nossas expressões de afeto, as nossas expressões de ansiedade ou as nossas tendências depressivas. Da mesma forma, ao atuar sobre o sistema nervoso central, a espiritualidade é capaz de, por caminhos que a gente não conhece muito bem, atuar sobre mecanismos imunes e mecanismos endócrinos. O que eu quero dizer com isso não é que a espiritualidade se resume a uma experiência fisiológica ou bioquímica, não. Mas que as experiências de espiritualidade, as experiências de religiosidade, seja a oração, meditação, a prática de determinados cultos, podem influenciar a nossa saúde, sem que necessariamente a gente tenha que acreditar que aquilo ocorreu de uma forma sobrenatural. Não que, evidentemente, a gente não exclua que isso possa acontecer no âmbito da fé de cada indivíduo. A quantidade de artigos científicos produzidos estudando essa interface, estudando o efeito da espiritualidade dentro de pessoas que estão participando ou estão no momento de um tratamento oncológico é muito grande. Eu fiz, na verdade, aqui para vocês um compêndio, uma reunião daqueles artigos que eu acredito que trazem uma mensagem mais central para nós. Tá? A prática de exercício físico e dietas saudáveis, ela está inclusa no tratamento e no cuidado do câncer de uma forma geral. Então, desde a prevenção até o tratamento e o período pós-tratamento, período de acompanhamento, o exercício físico e uma boa dieta compõem isso. E há evidências crescentes de que pessoas que tenham práticas espirituais e práticas religiosas praticam mais exercício físico e praticam mais dietas saudáveis. Isso é tão claro para nós, apenas numa breve revisão dos comportamentos que nós vemos nas religiões mais tradicionais no nosso ambiente. Então, quando nós vemos, por exemplo, as preocupações da religião judaica com a questão alimentar, as questões da religião dos islâmicos em relação a isso, dos cristãos em relação a isso, enfim, de uma série de movimentos religiosos e de religiões que, ao conceberem o corpo como sendo algo sagrado na dimensão da relação com Deus, dedicam um tempo para que a pessoa cuide e para que a pessoa mantenha a sua saúde de uma forma integral. Não apenas no âmbito espiritual e psíquico, mas também no âmbito fisiológico, no âmbito biológico. Tá? Um outro componente da jornada do paciente oncológico e que infelizmente, nem todos conseguem escapar dessa experiência, é a experiência da dor. Então, a dor, ela, de alguma forma, ela se intromete na jornada das pessoas pelo processo de tratamento oncológico, e muitas vezes a dor, ela é uma fonte importante de sofrimento. Então, a dor, ao corromper, de certa forma, as estruturas do indivíduo, com o passar do tempo, ela pode levar a sofrimentos existenciais profundos. E existem uma série de evidências científicas mostrando que as práticas em espiritualidade e as práticas meditativas e as práticas em religiosidade, elas são capazes de modular a experiência de dor.
elas são capazes de fazer com que os pacientes tenham menos scores de ansiedade, menos scores de depressão, ou menos repercussões psicoafetivas da experiência de dor. Eu cito para vocês, por exemplo, um estudo feito com pacientes com câncer de próstata, aonde nos pacientes que tinham práticas espirituais que levavam ao maior bem-estar espiritual, e a gente tem algumas perguntas que a gente faz para tentar medir esse bem-estar espiritual, mostrando que esses pacientes, eles lidavam melhor e eles tinham menos expressão da dor comparativamente com aqueles que tinham pior bem-estar espiritual. A espiritualidade também, ao longo da jornada do tratamento, ela também se influencia não apenas os fatores biológicos ou os fatores propriamente relacionados com a doença. A espiritualidade também é capaz de criar espaços internos de resiliência para que o paciente seja capaz de lidar com todas as angústias e os sofrimentos inerentes ao processo terapêutico. Então, existe uma revisão sistemática importante apresentada por um autor chamado Moreno e seus colaboradores, no qual pegou pacientes com câncer avançado e observou que as experiências em espiritualidade contribuíam muito com a capacidade das pessoas de dar significado, as capacidades das pessoas de significar, de dar propósito às experiências de sofrimento que elas viveram. A consequência de todas essas influências da espiritualidade na nossa vida, ela inevitavelmente tende a um caminho comum, como a foz de um rio, que é a questão da qualidade de vida. A espiritualidade, ela é um componente inerente ao ser humano, ela é uma esfera da existência do indivíduo que deve ser cuidada, que pode adoecer e que pode contribuir positivamente com as demais esferas. E nesse sentido, ela é um componente inerente também ao conceito de qualidade de vida. Então, alguns estudos, como esse que eu apresento para vocês nesse slide, mostra que o trabalho de questões psicológicas e espirituais inseridas dentro do processo terapêutico, como práticas meditativas, trabalho com arte e o diálogo através de questões profundas que remetem à espiritualidade, como raiva, perdão, compaixão e terminalidade, essa experiência de dialogar sobre esses temas, de trazer esses temas à tona e de alguma maneira alimentar e fomentar a esfera da espiritualidade, repercutiu em melhores índices de qualidade de vida em pacientes oncológicos. É evidente que esse debate não se encerra aqui, então os colegas na mesa também vão contribuir muito para que a gente consiga aprofundar e levar uma dimensão maior desse debate, chegando a determinados consensos ou mostrando como isso pode se inserir na prática diária também dos profissionais de saúde como um recurso de enfrentamento do próprio profissional. Eu deixo para vocês uma sugestão de literatura, onde nós construímos essas pontes com mais profundidade, onde vocês podem encontrar um pouco mais de literatura e referência sobre isso, e, de alguma forma, espero que essa mesa consiga despertar, não só nos pacientes, mas também nas equipes multiprofissionais de assistência, a ideia de que a vida espiritual, a vida religiosa, deve ser valorizada como um componente fundamental ao longo do tratamento oncológico, desde a sua prevenção ao tratamento propriamente dito e o segmento dos pacientes e de suas famílias. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Felipe Moraes. Eu peço agora que o Dr. Marcelo Saad faça a sua apresentação. A palavra é sua, doutor. Obrigado. Saudações àqueles que estão nos acompanhando. Eu agradeço pela oportunidade de colaborar com este evento que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. Vamos falar sobre a religiosidade e a espiritualidade como parte do arsenal terapêutico, como incluir isso no tratamento convencional. Uma referência para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto é uma publicação que está disponível com acesso aberto na internet, uma publicação que nós fizemos esse ano na revista da Universidade Federal de Juiz de Fora.
essa HU Revista. O título dessa apresentação é a Assistência Religiosa e Espiritual Hospitalar, os porquês e os comos. Ele está disponível num site onde eu guardo esses acervos de publicações com acesso aberto para os interessados. Vamos então prosseguir dizendo que não existe uma definição universal sobre o que é a religiosidade, o que é a espiritualidade da pessoa. Então, eu montei de uma forma gráfica um conceito que pode talvez juntar todas as concepções das outras tentativas de conceituação. A fé é uma coisa muito subjetiva. É uma crença individual que está baseada em elementos internos e externos. Internos da própria pessoa, da sua intuição, e externos da cultura onde essa pessoa está inserida. Portanto, a fé tem um componente de espiritualidade e um componente de religiosidade. A parte da espiritualidade tem a ver com significado, com propósito, com conexão, transcendência, né? E a parte de humanismo, aquilo que nos diferencia dos animais. E a religiosidade tem a ver com elementos externos, geralmente, como a doutrina religiosa, a cultura onde o indivíduo está inserido, a instituição, que pode ser a igreja, pode ser o templo, as tradições e práticas, tudo isso relacionado a alguma coisa que é aprendida, que vem da cultura, que vem do meio ambiente. E tudo isso gera algo que se conceitua ser o bem-estar religioso espiritual, que é uma dimensão importante do bem-estar geral e da qualidade de vida. Uma coisa importante também é nós lembrarmos que os assistidos ou os clientes do apoio religioso espiritual não são apenas os pacientes ou, como muitas vezes se estende também, os familiares, os amigos e os cuidadores. Envolve também nós olharmos para a dimensão espiritual e religiosa do profissional de saúde, que pode ter, nesta sua instância, um elemento importante para lidar com os desafios da sua prática e também se sensibilizar com a dimensão espiritual do seu paciente. Prosseguindo, vamos ver como nós podemos inserir o apoio religioso e espiritual na prática clínica. O apoio começa com ofertadores generalistas, que não são especialistas no assunto, mas que podem, no mínimo, fazer uma triagem ou começar alguma forma de suporte que não envolva grande aprofundamento nas questões religiosas e espirituais. Começa já na ponta com o profissional de saúde, seja ele o médico, enfermeiro ou outros membros da equipe multidisciplinar, né? O profissional pode e deve fazer uma breve triagem das necessidades espirituais do paciente, que são diferentes das necessidades emocionais, psicológicas e das necessidades sociais. Portanto, essas necessidades espirituais estão fora do âmbito do psicólogo e do assistente social. O profissional de saúde pode avaliar questões que impactem o tratamento, crenças que possam obstar a realização de algum procedimento, e ele pode acionar os recursos especializados que a instituição disponha, acionar um fluxo de apoio religioso. Também nesses ofertadores generalistas, nós temos a figura do voluntário especialmente treinado com essa finalidade. Ele pode oferecer um cuidado
que independe da afiliação religiosa do assistido. Ele vai falar de valores universais, ele vai falar de tudo aquilo que possa fortalecer a dimensão espiritual. E ele pode também conectar o assistido ao seu referencial espiritual, seja ele o clérigo da comunidade ou um texto sagrado que o assistido possa estar precisando naquele momento. E importante, sem nenhuma imposição. Ele está ali para servir, ele está ali para ajudar o assistido. Nós passamos para os ofertadores especialistas. Aqui, já num nível um pouco mais aprofundado, nós temos os indivíduos que podem oferecer uma assistência para necessidades mais complexas. Nós temos o clérigo da comunidade visitando a instituição, o hospital, e vendo as necessidades dos pacientes ali internados, né? Ele pode oferecer cuidados pastorais da sua tradição religiosa, oferecer sacramentos. Ele não tem, infelizmente, instrução na área de saúde, ou não tem também essa instrução em criar um plano de cuidado espiritual seguido. O clérigo, ele tem a sua formação ministerial, ele pode oferecer elementos muito importantes da religião do paciente, especificamente, mas ele não tem muito treinamento com ambiente hospitalar, ele não tem muito treinamento com dar sequência às necessidades espirituais de um paciente doente. Então, ele é uma solução imperfeita. O ideal é que cada instituição tivesse o seu capelão institucional. Esse sim recebe educação pastoral, clínica, treinamento para estar no ambiente hospitalar, como se portar, como se conduzir dentro desse ambiente de saúde. Esse capelão institucional, ele pode anotar em prontuário, ele faz parte da equipe multidisciplinar, participa das reuniões e colabora com tudo aquilo que possa ajudar o paciente, como qualquer membro da equipe multidisciplinar. A forma de nós oferecermos o apoio religioso espiritual pode ser voltado para uma denominação religiosa específica ou pode ser num modelo interfé, que não depende da religião. Nesta oferta de apoio de denominação religiosa específica, nós usamos aí um ministro ordenado naquela religião, oferecendo rituais religiosos à beira do leito, e lembrando que o termo ecumênico não se aplica a todas as religiões. Ecumênico é a reunião das religiões cristãs, né? Então não é um termo sinônimo de multifé. Portanto, se estamos num campo ecumênico, ainda estamos num campo de uma denominação religiosa específica. Já no modelo interfé, o ofertador é treinado para responder necessidades universais, quaisquer que sejam elas, e que transcendem a religião, a doutrina, aquilo que está relacionado à instituição religiosa, disponibilizando o serviço, assim, a mais assistidos, inclusive àqueles que não têm religião alguma. Ou mesmo os ateus ou agnósticos, eles têm uma crença. Nos ateus é a crença de que Deus não existe. Portanto, é uma crença. E eles podem ter questionamentos relacionados a significado, sentido da vida, que precisam também de um amparo nessa esfera espiritual. Qual a privacidade que nós vamos oferecer quando estivermos trazendo o apoio religioso e espiritual para um paciente? Esse apoio pode ser feito individualmente ou coletivamente. Individualmente, é um cuidado oferecido com privacidade, com customização, ou seja, dedicado às necessidades específicas daquele indivíduo,
né? Seja um indivíduo sozinho ou com um familiar junto, né? Isso também é uma assistência, uma forma de assistência individual, porque o familiar junto com o paciente estão formando ali uma unidade. E também pode ser feito o apoio religioso espiritual de uma forma coletiva, através de grupos pequenos de apoio a pessoas com características comuns, por exemplo, grupos de pessoas com câncer ou grupos de pessoas que superaram já a doença, estão curados, mas ainda estão refazendo a sua vida. E também uma forma de ofertar este apoio coletivo é através de palestras abertas aos profissionais de saúde, aos pacientes, aos familiares, promovido pela própria instituição, ou até a promoção de festividades, feriados religiosos ou datas importantes. Uma inovação é esse projeto norte-americano, né, uma ajuda online dessa instituição norte-americana que faz a conversa com um conselheiro por e-mail, por telefone ou por videochamada. O mais importante dessa iniciativa é que ela começou antes de 2020. Então ela não tem nada a ver com a pandemia, com esse novo normal, com esse novo jeito de nós fazermos as coisas à distância. É uma iniciativa para instituições que não dispõem de um capelão e que querem oferecer um apoio religioso, espiritual, digno aos seus pacientes, aos seus clientes. Em suma, nós temos aqui que o bem-estar religioso e espiritual é um item importante da qualidade de vida. Existem diversas maneiras de oferecer esse apoio religioso e espiritual. E lembrar que, além do paciente e dos familiares, nós temos como alvos desse apoio os profissionais de saúde e principalmente os cuidadores que passam por grande estresse. Terminando com uma reflexão final que foi dita por Samuel Golter, que foi um dos fundadores do City of Hope, uma instituição norte-americana de tratamento de câncer. Ele disse assim: não há proveito em curar o corpo se no processo nós destruirmos a alma. E isso está no livro dele, City of Hope. Esse City of Hope também é o nome da instituição que ele ajudou a fundar. E essa frase está em inglês no portão de entrada da instituição norte-americana City of Hope. Com essas palavras, eu encerro a minha apresentação e agradeço pela sua atenção. Muito obrigada, Dr. Marcelo. Nós vamos agora para a apresentação do Dr. Fábio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria imensamente de agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. É uma honra para nós, na Associação Médico Espírita de São Paulo, estarmos juntos nesse painel com todos vocês. Hoje eu vou comentar a respeito de algo um pouco mais intimista, né? De como, de fato, nós começamos ou nós podemos colocar essa dimensão espiritual na prática, no tratamento. Nós tivemos com o Dr. Felipe toda a evidência científica, nós tivemos com o Dr. Marcelo como fazer isso a nível institucional, e a ideia agora é dar dicas para vocês de como fazer isso a nível pessoal. Muito bem. Veja, já foi dito aqui que a espiritualidade é uma busca individual, né? De fato, é algo muito intrínseco de cada um de nós. É uma prática pessoal, diferente dos sistemas religiosos, onde já foi dito que existem normas, existem regras, existem práticas comuns e consagradas. A questão da espiritualidade é algo muito pessoal, né? Na verdade, é uma busca individual dessa conexão com o que se entenda como sendo Deus, divino, sagrado, transcendente, desse o nome que se quiser dar, né? Mas antes de mais nada, é preciso dizer
que é uma jornada pessoal de autoconhecimento. Quer dizer, todos nós, quando vamos buscar essa dimensão espiritual dentro de nós mesmos, nós estamos nos propondo a nos autoconhecer. E isso é muito importante, né? Mas antes de iniciar essa jornada pessoal, essa busca pessoal, você tem que responder algumas perguntas, né? A primeira delas, eu mesmo tenho alguma crença, né? Todos nós, ou a grande maior parte de nós, enquanto crianças, crescemos em famílias que muitas vezes têm valores religiosos, sejam famílias católicas, judaicas, islãs ou qualquer outra fé, espíritas. Nós precisamos perguntar se essa crença nos completa, né? Por quê? Porque é muito frequente nós cuidarmos de pacientes que vêm de famílias religiosas, que têm determinadas práticas, crescem em determinados ambientes, mas quando a coisa pega, elas acabam buscando uma segunda alternativa. Então, por exemplo, tem muitos pacientes católicos que vão a centros de umbanda, outros que vão para centros espíritas, ou tem pacientes que vão para o budismo. Então, a pergunta é, esta crença na qual eu cresci, fui criado, ela me atende, né? Nos momentos difíceis da minha vida, eu recorri a isto, né? Estes valores que me foram oferecidos enquanto eu era criança, ou quando eu decidi por qualquer religião, quando eu já era maduro, são valores que guiam as minhas atitudes? Porque às vezes não adianta nada a gente crescer num ambiente que nos ensina determinados valores e nós mesmos, na nossa prática diária, não incluímos esses valores no nosso dia a dia, né? Então, antes de iniciar essa jornada, nós temos que responder essas perguntas, né? Porque antes de começar, é importante que nós saibamos quem de fato nós somos, né? E eu vou trazer aqui alguns conceitos para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Nesses estudos sobre religiosidade, existem alguns critérios, alguns conceitos que nós temos, como, por exemplo, o de religiosidade intrínseca e o de religiosidade extrínseca. A maior parte desses bons desfechos de saúde, na melhora da qualidade de vida, na melhora da forma como nós suportamos o nosso tratamento, são válidos para a religiosidade intrínseca. O que é a religiosidade intrínseca, afinal? Eu vivo segundo os valores da minha fé? Esses valores que são para mim importantes guiam a minha vida, sejam eles valores morais, sejam eles valores éticos, sejam eles valores humanitários. Eu os sigo no meu dia a dia, porque é isso que é importante. Por quê? Porque existe também o conceito de religiosidade extrínseca. Qual é a religiosidade extrínseca? A religiosidade extrínseca é aquele sujeito que edita o jornal da paróquia, ou que recolhe o dízimo, ou que cuida de organizar as reuniões, ou que faz que nem hoje, né? Ele é o que manda o link da reunião por Zoom, ou seja, ele é o sujeito que cuida da operação, mas ele mesmo não tem muita crença naquilo, ou seja, ele imagina que se ele fizer isso, quando acontecer lá do fim da vida dele, ele vai para algum lugar melhor. Mas ele mesmo não acredita nisso no dia a dia. Quer dizer, saindo do ambiente religioso, ele é uma pessoa que não segue os ditames que ele mesmo preconiza, né? Este tipo de religiosidade não se associa necessariamente a bons desfechos de saúde. No que se refere ao coping religioso, também é outro conceito importante. Ou seja, o que é um coping religioso positivo? Quando você recebe uma doença, um diagnóstico de uma doença oncológica, né, alguém diz para você que você tem um câncer, né, você tem duas opções principais, né, que são as opções polarizadas. Ou você vai para um coping positivo ou para um coping negativo. O que é coping? Coping é um enfrentamento, como você enfrenta essa notícia. Se você for para um coping religioso positivo, você pode fazer perguntas interessantes para você mesmo. Como, por exemplo, o que eu tenho que aprender com essa doença? Por que ela apareceu na minha vida? Como é que eu posso utilizar esses conhecimentos como meu instrumento de cura? Ou seja, como é que eu posso usar a meu favor? O que eu tenho que aprender? Isso é importante. Isso é um enfrentamento positivo, isso nos move, isso nos catapulta, isso nos faz ir para frente. Diferente
do coping religioso negativo, onde nós perguntamos, por que comigo? Né? A vizinha lá é tão fofoqueira, com ela não acontece nada. Olha aquele político lá que vive roubando, está bem de vida, e eu aqui, todo honesto, né? Eu não mereço isso, briga com Deus. Esses pacientes, em geral, deprimem, têm uma evolução menos satisfatória e frequentemente abandonam o tratamento ou ficam pulando de tratamento. Né? Então, quem é você? Em qual destas casinhas você se encontra? É importante você responder essas perguntas. Né? Bom, uma vez que você começa a fazer essas perguntas, e começa a ter essas respostas, vem o primeiro desafio. Como é que eu começo? Né? Muitos pacientes, nós procuramos prescrever práticas contemplativas. Para aqueles pacientes que não têm um hábito religioso formal, para aqueles pacientes que não estão acostumados aos serviços religiosos, né, às vezes começar a frequentar um determinado serviço pode não ser a melhor alternativa. Não adianta você falar para o sujeito, você é o que? Eu sou israelita. Então vai lá para a sinagoga. Se o sujeito nunca foi ou não está habituado, não necessariamente esse é o melhor caminho para ele. Né? Muitas vezes nós prescrevemos, isso muitas vezes sai em receituário, práticas contemplativas, como por exemplo a yoga, a meditação, o tai chi e outras tantas. Agora, como sugestão, eu vou dizer para vocês que não é bom vocês baixarem um aplicativo e começarem a fazer isso por conta própria. Até porque essas práticas têm efeitos colaterais. Em primeiro lugar, porque você muitas vezes, na medida em que recebe um diagnóstico desse tipo, você está numa posição fragilizada e é bom ter alguém que te guie nesse processo e nesse caminho. Né? Hoje em dia, muitos serviços oncológicos já oferecem nos seus programas essas práticas. Né? Por quê? Porque na hora que você emerge, você faz essa imersão numa dessas práticas contemplativas, você está nada mais nada menos do que se autoconhecendo, se percebendo, se sentindo, entrando em contato com as suas ansiedades, com os seus medos e aprendendo a lidar com eles. Né? Mas veja, se você não gosta de uma dessas práticas, você também tem outras opções. Você pode, por exemplo, entrar em contato consigo próprio e com o divino através, por exemplo, de pintura, fazer parte de um coral, de um canto, aprender a tocar um instrumento, muitas vezes fazer esporte, outras vezes entrar em contato com a natureza. Por isso que é uma busca individual, porque não tem uma resposta para todo mundo. Cada um vai ter que achar o seu caminho. Eu não vou ficar aqui mostrando estudos acadêmicos, mas eu quis trazer este em particular, porque esse também atende a uma outra questão. Esse é um estudo publicado numa revista médica muito famosa, que é o JAMA, e é um estudo realizado em 2016. E é um estudo muito interessante, porque ele avaliou 74.534 mulheres. Ele começou em 92. Quando essas 74 mil mulheres foram convidadas a participar do estudo, elas não tinham nenhuma doença. Não tinham câncer, não tinham doença cardiovascular. E, a cada 4 anos, elas eram revisitadas. Elas eram chamadas novamente, eram aplicados questionários, feitos exames, enfim. E esse estudo terminou em 2012. De 96 a 2012, nós tivemos 13.537 óbitos nessas 74 mil mulheres de todas as causas. Óbitos por doença cardiovascular, por doença oncológica, enfim. E depois eles fizeram várias perguntas, mas eles fizeram uma pergunta em especial. Com que frequência você vai a um serviço religioso? Seja ele um templo, seja ele a igreja, onde for. Né? E eles chegaram à conclusão, depois de equilibrar com todas as outras variáveis de peso e outras variáveis que poderiam interferir no resultado, esse estudo chegou à conclusão que atender a um serviço religioso mais de uma vez por semana foi associado a 33% menos de mortalidade de todas as causas, em comparação com aquelas mulheres que nunca haviam ido a um serviço religioso. Ora, então, ir a um serviço religioso, de alguma forma, teve um fator protetor, né,
para a longevidade destas mulheres. Então agora nós vamos passar para uma outra esfera. Até então nós falamos de práticas individuais, mas afinal de contas, então se ir a um serviço religioso é bom, o que acontece lá dentro? Né? Bom, várias coisas. Né? Para muitos, né, o serviço religioso, um templo é uma casa de oração, para outros é um portal, para outros é a região onde o céu se une com a terra, né? Mas não precisa ser necessariamente um lugar específico, pode ser o seu canto, pode ser na sua casa, pode ser que lá você faça um altar, você faça qualquer lugar onde, naquele lugar, você vai fazer algo fundamental. A prece ainda é um recurso muito útil na nossa mão. Por quê? Porque estudos mostram que a prece tem vários benefícios, em especial no ponto físico. Ou seja, nós tivemos a ativação do sistema parasimpático, diminui a adrenalina, diminui o cortisol, aumenta a melatonina, isso leva a uma queda de pressão arterial, uma baixa de frequência cardíaca, melhora a insônia, enfim, a prece tem vários benefícios, mas o maior benefício na prece é que naquele momento você se torna absolutamente disponível e disposto a entrar em contato com você mesmo e com o que seja divino, né, ou sagrado. Por fim, eu queria dizer para vocês que no final das contas, a espiritualidade de fato é uma busca individual. É um caminho que nós somos convidados a trilhar e esse convite vem de diversas formas. Infelizmente, uma das formas mais comuns se dá quando nós temos o diagnóstico de uma doença. Mas esse caminho, mesmo que venha por um convite deste jeito, é um caminho sem volta. Muitas vezes, né, é um caminho no qual nós não queremos, obviamente, entrar, mas somos muitas vezes forçados a isso, até por nossas necessidades. Nesse momento, nós procuramos, então, a conexão com Deus. E nessa hora, nós encontramos a nós mesmos. E quando nós procuramos por nós, nós acabamos encontrando Deus. Ou o que é divino, ou o que é sagrado. Gente, quando você recebe o diagnóstico de uma doença oncológica, a sua vida vira de ponta cabeça. A sua rotina muda. Você entra em contato com sensações de medo, ansiedade, dor, angústia. Você entra dentro de um mundo do qual você não pertence e nem imaginou entrar. Você acaba virando uma estatística, você entra em protocolos, te são oferecidas porcentagens, probabilidades. Você toma algumas decisões, mas muitas das decisões são oferecidas para a equipe médica. Aonde você pode ser protagonista nessa história? Em que momento você pode trazer para você um pouco desta responsabilidade da sua própria cura ou da sua própria forma mais suave de passar por todo esse processo? A única forma é você começar a restaurar sua identidade, começar a revisar sua história, começar a mergulhar dentro de você. E qual é o instrumento, qual é a bússola que vai te dar esse caminho? É a imersão na espiritualidade. É um grande instrumento para isso. O meu muito obrigado. Eu vou pedir agora para passar um vídeo a respeito para que vocês conheçam um pouco mais a Associação Médico Espírita de São Paulo. Nós somos médicos, como tantos outros, e nós incluímos na dimensão do nosso atendimento a dimensão espiritual. É uma instituição sem fins lucrativos e que presta hoje atividades em orfanatos e outras tantas, atividades voltadas para a caridade e ensino das práticas espirituais. Meu muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês. O mundo Obrigada, mudou. Dr. Fábio. Todos nós somos convidados a repensar, reconstruir e transformar as nossas realidades internas e externas para a construção de um mundo melhor e um planeta regenerado. Dificuldades, desafios e percalços naturalmente hão de surgir, mas nada foge da proteção e do amor do alto que nos impulsiona para o melhor de nós mesmos. Mas se você tem se sentido só nesse momento, nós da AME São Paulo queremos te convidar para seguirmos juntos. Conecte-se a nós, não só pelas mídias digitais, mas pelo coração. O poder de um ideal vinculado ao afeto e ao amor é capaz de mudar tudo.
Somos todos irmãos, uma família que precisa se unir e se cuidar, para que de mãos dadas possamos seguir em frente cumprindo com o nosso dever. Estude, ore, fale, medite conosco em torno do paradigma médico-espírita, que alicerçado em Jesus e no Espiritismo, nos convida para uma nova forma de ver o mundo. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos realização dos nossos propósitos. Bezerra de Menezes. Que interessante, não? Tudo isso que nós ouvimos, palavras ditas por médicos a respeito da importância da religião e da espiritualidade. Então vamos comentar. Se você que está nos assistindo, comente sobre tudo isso no Twitter ou no Facebook com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe a sua postagem durante esse nosso debate. Então agora nós temos ainda tempo, eu vou aproveitar para fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Doutor Felipe, vou começar com o senhor. Os críticos dessa tese, dessas teses que nós vimos agora defendidas, dizem que, por outro lado, a pessoa que é muito religiosa, que é muito dedicada à religião, ela pode, eventualmente, deixar de lutar, deixar de buscar o remédio, o tratamento, acreditando a cura a Deus. Como é que o senhor responderia a quem pensa dessa forma, aos profissionais que ainda defendem isso? Eu acho que esse pensamento, ele parte de um profundo preconceito de que a religião, ela é em si algo obscurantista e de que a religião carrega dentro de si necessariamente um conceito de mágico, de magia, né? Quando nós olhamos as religiões que permeiam a realidade brasileira, por exemplo, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, as religiões mais presentes, você não encontra nas lideranças religiosas esse discurso. Você não vai encontrar um orientador espiritual, você não vai encontrar um pastor ou um padre, que sejam pessoas sérias e pessoas de fato aprofundadas na religião que elas se dedicam a professar, esse tipo de discurso. Agora, há sempre, como em todas as esferas do indivíduo, extremos. Então, é evidente que você vai encontrar extremismos dentro das experiências espirituais religiosas, mas o fato de você encontrar as exceções não significa que você deva abandonar a regra, né? De que a espiritualidade faz parte, enquanto esfera do indivíduo, da própria essência e necessita ser cuidado. Então, eu digo assim para os meus pacientes, eu falo, quando você reclama que eu não olho para o seu lado espiritual e só prescrevo remédios, você tem uma crítica válida sobre mim. Agora, quando você me abandona e vai apenas para o seu líder espiritual e esquece da sua esfera biológica e do que o avanço médico tem a te oferecer, você está cometendo o mesmo erro ao contrário. Então, você está restringindo. Esses sempre são olhares restritivos. Então, seja o olhar da alopatia exclusiva, seja o olhar da religiosidade ou da espiritualidade cega, esses dois extremos, eles pecam exatamente da mesma forma, só que em polos distintos. Então, eu acho que nós não temos que olhar para os desafios da espiritualidade e da religiosidade no sentido excludente, mas sim como pontos a serem trazidos e discutidos durante o processo terapêutico. Perfeito. Agora, doutor Marcelo, o doutor Felipe acabou de mencionar a palavra preconceito. A impressão que se tem é que, muitas vezes, mesmo entre médicos que são religiosos, que professam uma religião, muitos têm um temor de manifestar isso, de dizer isso publicamente. E a impressão que se tem é por temerem serem considerados médicos menos importantes, médicos menores. O senhor acredita que isso está diminuindo nos últimos anos, a partir dos estudos que vêm sendo feitos com relação ao impacto da espiritualidade nos tratamentos, particularmente de doenças tão graves como o câncer? Sim. Veja, vem diminuindo ao longo das décadas, principalmente forçado por uma exigência
que acreditadores de qualidade hospitalar e de instituições exigem que aquela instituição tenha um cuidado, tenha protocolos com relação às necessidades religiosas e espirituais dos pacientes, que respeite e que proteja essas necessidades. Portanto, algumas instituições estão se voltando para atitudes proativas de busca dessas necessidades e o atendimento dessas necessidades por força dessas instituições acreditadoras de qualidade que exigem esses critérios. E individualmente, entre os médicos, né, em primeiro lugar, não é esperado que ele se declare um religioso, que ele fale isso abertamente, não é esperado, não faz parte do papel dele, você não vai esperar que um advogado fale vamos rezar juntos ou coisa parecida. Então, ele está só cumprindo ali o seu papel, mas o que ele não pode é negar a sua própria espiritualidade e o quanto isso interfere nas suas decisões durante a sua prática clínica, e ele não pode negar o quanto a espiritualidade do paciente é uma dimensão importante da qualidade de vida e tem que ser respeitado, protegido e atendido. O que for fora disso, além de preconceito, é ignorância. São as duas barreiras que ainda impedem a plena implantação do apoio religioso e espiritual em uma instituição. É o preconceito e a ignorância. Ok, muito obrigada. Agora, doutor Fábio, o senhor preside a Associação Médico Espírita em São Paulo e, para o espiritismo, a doença ela está no espírito, certo? E ela se manifesta no corpo físico, é isso, né? E levando em conta conceitos, pilares do espiritismo, como a lei de causa e efeito, a reencarnação, como trazer esse entendimento da doutrina espírita para o tratamento dos pacientes? Como trazer essa informação, como lidar com isso? Talvez o senhor nem possa manifestar esse entendimento aos seus pacientes, porque eventualmente eles não acreditem nisso. Mas como médico, como isso deve orientar os médicos, tendo esse conhecimento, esse entendimento, na hora de tratá-los dentro do ambiente do hospital? Veja, essa é uma pergunta bem interessante, né? Como você mesmo falou, não dá para externar esses conceitos para as pessoas, porque obviamente, como o Marcelo falou, cada um tem a sua crença e nós temos que respeitá-la. Eu acho que o mais importante é você ter uma ideia até onde você vai, do seu limite, né? Quer dizer, para nós, as pessoas encarnam, desencarnam, elas têm histórias milenares, né? E muitas vezes, se o médico achar que vai resolver tudo isso de uma vez só, a chance dele cometer um erro é muito grande. Então, nós temos que entender que nós temos limites, né? Que nós médicos temos limites. E que a história das pessoas, ela não se restringe a uma história de 20 anos, 30 anos. Às vezes são histórias milenares, com questões milenares, com comportamentos milenares. E nós temos que respeitar. A maior atitude que eu acho que o médico deve ter nessa hora é o respeito pela história daquele espírito. Não só a história daquela pessoa, né? Mas o que ela traz de bagagem, né? E começar a perceber nuances de comportamento dela que fazem com que a gente consiga ajudá-la neste momento, nesta vida, com determinados padrões de comportamento, determinados padrões de ideia, tendo em vista que muitas vezes a resolução de um processo não é a resolução que, obviamente, todos nós esperamos. E aqui eu vou trazer duas ideias. A primeira são as famosas cirurgias espíritas, né? Quer dizer, todo mundo fala, não, eu vou fazer uma cirurgia espírita, tal. Veja, você até pode fazer um procedimento desse tipo, mas ninguém vai garantir que o sucesso desse procedimento é a sua cura, se aquilo de fato não for algo que seja dentro do seu programa. Então, muitas vezes, o sucesso de um procedimento desses é você passar por isso de uma forma mais tranquila, mais estável e mais serena, né? Então, os desfechos não são necessariamente aqueles que a gente queria, né?
E o segundo ponto é exatamente o contrário, é de você atender pacientes espíritas, que são muito mais complicados, às vezes, porque eles trazem caguetes da religião que a gente tem que acabar tirando, né? Por Então, exemplo? por exemplo, eu estou aqui com uma interferência YZ, eu estou sendo atacado por determinadas emanações ou vibrações, né? O famoso encosto, ou então o famoso olhar da vizinha, que é um olhar de inveja. Gente, né, a gente precisa parar de procurar fora as questões, nós temos que procurar dentro de nós mesmos. É por isso que esse caminho do autoconhecimento é algo que nós temos que buscar e trilhar. Conhece-te a ti mesmo, né? Tá certo. Doutor Felipe, nós ainda temos tempo, vou fazer mais uma pergunta para cada um dos nossos convidados. Doutor Felipe, o senhor acredita que já é mais do que hora desse tipo de tema ser uma cadeira nas faculdades de medicina, na graduação? Porque a gente vê estudos que são feitos nos mestrados, né, nas pesquisas de doutorado. O senhor acha que na graduação falta que os médicos comecem, os estudantes comecem a debater isso ainda na faculdade? Olha, eu tenho um ponto de vista polêmico em relação a isso, né? Eu me lembro, na época, quando eu era estudante, né, eu participei das primeiras iniciativas dos cursos de espiritualidade e saúde dentro da academia como uma disciplina eletiva, né, na Escola Paulista de Medicina na época. E a gente veio, nos últimos 10 anos, uma verdadeira explosão do número desses cursos dentro das cadeiras. Recentemente, inclusive, contribuí com uma na Faculdade de Medicina do Hospital Santa Marcelina. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o foco que esses cursos podem ter. Nós não estamos, nós não podemos permitir que, de alguma maneira, o médico perca a sua vocação primeira, que é o cuidado da saúde do indivíduo, mas que tem um olhar muito específico no âmbito biomédico e no âmbito do adquirir determinadas técnicas, determinadas habilidades, né? Então, é evidente que, como médico, você tem que adquirir uma série de habilidades propedêuticas, como ser capaz de fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, prescrição de medicamentos, acompanhamentos. Eu acho que a espiritualidade, ela entra num componente mais amplo da academia. Eu acho que o ponto não é se tem ou não um curso de espiritualidade e saúde, mas é uma dimensão mais ampla da academia que abra o olhar para a formação médica para um olhar mais integrativo do indivíduo e do cuidado com a pessoa. Então, acho que mais do que a estruturação de mais um núcleo curricular, eu acho que é propriamente tornar as faculdades de medicina espaços da compreensão das pessoas e não propriamente apenas das doenças, né? Porque a partir do momento que você abre a perspectiva de cuidar de pessoas, a espiritualidade ela necessariamente virá como uma consequência direta dessa abertura. Então, eu acho que esses cursos, eles estão presentes nas faculdades, eles têm sido incorporados, mas há de se tomar um cuidado para que eles não sejam incorporados como mais uma cadeira de especialidade. Então, eu tenho cardiologia, eu tenho pneumologia e eu tenho espiritualidade e saúde, como se aquilo fosse mais uma das inúmeras especialidades pelas quais eu tenho que passar, e sem que isso se transforme propriamente num componente de toda a minha assistência, né? E também nós temos que levar em consideração que a academia, ela nunca é capaz de formar o médico inteiro. Eu não saio da academia pronto. Eu adquiri na academia uma série de habilidades que hoje não me são mais úteis, como, por exemplo, fazer partos, né? Mas eu tive um primeiro contato. Então, eu acho que a academia, ela tem o papel, sim, você está correta, de iniciar e de dar abertura a esse debate, mas tomando o risco, tomando o cuidado de não fazer com que a espiritualidade se torne apenas um elemento curricular e uma especialidade como as demais. Perfeito. Doutor Marcelo, um de vocês comentou aqui que muitas vezes, principalmente quando se tem a informação de uma doença, a pessoa se pergunta se aquela crença a qual ela esteve vinculada
desde criança lhe basta, né, mais adiante. E nós sabemos que os brasileiros, por exemplo, muitas vezes se dizem católicos ou protestantes, mas na hora que a coisa aperta, muitos procuram, por exemplo, os centros espíritas, em busca de informações ou em busca de cura. Nos centros espíritas existe o tratamento dado pelo passe, pela água fluidificada. Eu gostaria de perguntar para o senhor, dentro dos parâmetros da ciência, dentro do que a ciência consegue explicar, o que não significa que não seja explicável ainda, né? Mas dentro do que ela já consegue explicar, qual seria efetivamente o valor e o benefício do passe e da água fluidificada no tratamento de doenças? Sim. A nossa população tem uma religiosidade bem sincrética, ou seja, vai juntando elementos de várias religiões, de várias crenças, e o indivíduo constrói a sua própria crença com aquilo que lhe serve bem. Dentro disso, nós temos o conceito das terapias espirituais. Todas aquelas terapias que são feitas para melhorar uma condição dita energética, uma condição dita espiritual, com ou sem interferência de supostas entidades exteriores, e isso tem um papel bastante promissor dentro da medicina. Eu tive a oportunidade de organizar recentemente um livro chamado Terapias Espirituais rumo à integração ao tratamento convencional. Então ali nós exploramos diversas formas de terapias espirituais, todas as formas de imposição de mãos, seja na forma do passe espírita, seja na forma do reiki ou outras modalidades, a prece intercessória, aquela que a gente faz em nome de outra pessoa que está à distância, né? Tratamentos para distúrbios de possessão, né, que são feitos não só em centros espíritas, mas na maioria das outras denominações religiosas. Religiões africanas, né? Isso, exato. As religiões de matriz africana e mesmo nas religiões pentecostais, né? Como é que se aborda isso? Como é que se faz o diagnóstico diferencial de uma doença psiquiátrica e de um transtorno de possessão, que é a doença psiquiátrica, e de uma experiência espiritual, tipo possessão. Então, são várias as nuances de diversos tratamentos espirituais que têm alguns embasamento científico e têm oportunidade de oferecer um complemento às terapias convencionais. É um campo que pode ser bem explorado ainda e, principalmente, na área da oncologia, é onde se busca mais a qualidade de vida, atender aos desejos dos pacientes, e é um campo onde essas terapias podem entrar sem sofrer grandes críticas de pessoas que têm um pensamento muito convencional. Certo. Doutor, eu gostaria justamente de ampliar esse entendimento, porque o tratamento do câncer normalmente é um tratamento muito doloroso para quem passa por ele, como também para os familiares. O senhor acredita que futuramente esses tratamentos poderão ser menos dolorosos do ponto de vista físico, incorporando-se essas novas descobertas, esses tratamentos que levam mais em conta a espiritualidade, a religiosidade das pessoas? O senhor acha que isso vai poder ser incorporado ao tratamento, diminuindo o sofrimento, né, ao tratá-lo? Veja, eu não sou oncologista, mas segundo eu acompanho, se eu estiver mentindo, o Felipe aqui me desminta, mas os tratamentos hoje já são bem menos sofridos com ou sem espiritualidade, né? Quer dizer, as coisas melhoraram muito. As drogas estão mais eficientes, estão menos penosos, os tratamentos já são mais facilmente suportáveis. Mas eu queria introduzir aqui um conceito que eu acho que é um conceito que vai atender bem a sua pergunta, que é o conceito da vitalidade, o vitalismo. Ou seja, muitos tratamentos quimioterápicos ou drogas desse tipo, qualquer
a própria pessoa reagindo frente ao diagnóstico. Acontece um desvitalizar muito grande da pessoa. A pessoa realmente fica muito desvitalizada, ela perde o elan, perde o brilho, perde a energia, muitas vezes perde a esperança, muitas vezes perde a crença. E, na verdade, estes tratamentos, como foram referidos aqui, seja através do reiki, do passe, da água fluidificada e de todos os outros, né? Inclusive os próprios que eu citei, como yoga, o próprio tratamento, muitas vezes, homeopático, que é tão questionado, outros tantos, talvez eles venham trazer para esta dimensão de tratamento exatamente esse componente do vitalismo. Eles podem ter a possibilidade de vitalizar a pessoa, quer através de energias, ou seja lá o que for, cada um segundo as suas crenças, mas esse plus de energia, esse desabrochar das esperanças, esse alento nas crenças, faz com que todo esse percurso do tratamento seja mais fácil, o fardo seja mais fácil de ser carregado, né? E, hoje em dia, de fato, ele já é muito mais fácil do que era no passado. Mas você colocando esse antídoto do vitalismo no tratamento é uma forma muito mais, acho que fácil, muito mais tranquila, muito mais palatável de você colocar essa dimensão espiritual dentro do contexto geral do tratamento dessas patologias relacionadas à questão oncológica. Ok. Eu vou fazer uma última pergunta aos três. Queria saber de vocês, esperança é remédio? Olha, eu acho que eu tenho um autor que eu gosto muito, chamado Chesterton, que uma vez disseram para ele o seguinte: Chesterton, você sabia que o vinho é remédio? Aí ele disse: não me conte isso, porque a partir do momento que eu tomar o vinho como remédio, eu não vou tomá-lo mais, né? De uma forma semelhante, eu entendo a ideia da esperança, né? A esperança do indivíduo vai para muito além de um remédio. A esperança, ela é o plano de fundo de toda a vida de um indivíduo. Por quê? É na esperança que se alicerça a perspectiva de um futuro melhor, de um porvir que é melhor. Seja ele um porvir dentro da minha profissão, seja um porvir dentro da minha família, seja um porvir dentro do matrimônio, seja um porvir dentro da doença, seja um porvir de cura ou um porvir de despedida. Então, a esperança, eu falo isso sempre nas minhas aulas, ela é um dos poucos sentimentos humanos que permite catapultar a nossa vida para além da morte. Então, se nós entendermos a morte como, de alguma maneira, o término da experiência da materialidade, a esperança nos permite catapultar a nossa existência para além dessa fronteira. Então, nesse sentido, a esperança é um grande remédio para as nossas ansiedades, para os nossos sofrimentos, né? E a esperança, ela permite, por exemplo, que eu passe por um sofrimento tremendo na perspectiva de que esse sofrimento cessará e que eu encontrarei algo melhor, né? E a ponte fica, portanto, clara entre a espiritualidade e a esperança, porque a espiritualidade é o grande alimento de uma esperança que se projeta para além de nós. Quando nós depositamos a nossa esperança excessivamente naquilo que está ao nosso redor, nós corremos o risco de ter uma esperança que não atende à dimensão própria do ser. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele tem dentro de si uma vocação para o infinito. O finito é pouco demais para o ser humano. E basta nós vermos nas artes, basta nós vermos nas religiões, basta nós vermos na literatura, como isso é claro. Como o ser humano está sempre em busca de algo que vai para muito além de si. Então, nesse sentido, quando a esperança se apega demais, quando nós alimentamos uma esperança apenas naqueles recursos materiais que temos, ou seja, a esperança excessiva no médico, a esperança excessiva na UTI, a esperança excessiva na quimioterapia, a esperança excessiva na imunoterapia. Quando a minha esperança ela está apenas voltada para a materialidade das coisas, ela corre o risco de não ser a esperança suficiente para a minha existência. Então, nesse sentido, se eu posso aproveitar para deixar uma mensagem final, nós precisamos
nos alimentar das fontes cristalinas da espiritualidade, para que possamos ser capazes de dar à nossa vida uma esperança que seja o grande plano de fundo da nossa existência e nos projete para além das dificuldades, inclusive para além da morte. Muito obrigada. Dr. Marcelo, o que o senhor acha? A esperança tem que estar alinhada com a expectativa e com a realidade. A esperança sempre precisa existir e, principalmente nos pacientes em tratamento oncológico. Mesmo em pacientes em tratamento paliativo, a esperança precisa existir, mas convertida, não numa esperança na cura, mas na esperança em uma passagem pacífica. Precisa mudar o foco dessa esperança, né? Mas ela sempre precisa existir. E ela pode estar baseada na religiosidade, pode estar baseada na filosofia, pode estar baseada em elementos da psicologia, e o indivíduo vai ver o que é que vai nutrindo a sua esperança. Agora, quando a esperança foge da realidade, ela se torna um elemento nocivo. Eu ouvi falar de um caso em que um paciente estava sendo preparado pela equipe multiprofissional durante 2 semanas de que realmente o prognóstico dele era reservado, de que ele precisaria estar aceitando a realidade e que não teria perspectiva de cura. Veio um líder religioso fazer uma visita ali no hospital, que não sabia de nada do que estava acontecendo. O líder religioso falou: imagina, você tem que ter fé, Deus vai te curar, Deus está atrás dos indivíduos que têm fé e tudo mais. Então, aquele religioso, com uma tacada, derrubou um trabalho de 2 semanas da equipe multiprofissional, né? Então, quando a esperança está baseada em interpretações religiosas que não correspondem à realidade, ela pode ser algo tóxico. Mas a esperança benéfica que move o ser humano precisa sempre estar presente. Ok. Dr. Fábio. Bom, eu não tenho muito a acrescentar ao que foi dito, né? Eu acho que eles esgotaram o tema. Eu só vou dizer que a esperança não é passiva. A esperança não é esperar. A esperança é trabalhar diariamente dentro de si, dentro das suas possibilidades e suas conexões, para que a sua esperança seja alimentada diariamente. Porque, às vezes, quando a gente fala esperança, eu fico aqui sentado esperando. Não é isso. Esperança é trabalho. Esperança é muito trabalho. Tá? Sob esse aspecto, a esperança não é necessariamente um remédio. Existe um outro conceito, que esse sim é remédio, que se chama você ter projetos. Você ter planos, você ter perspectivas, né? Isso sim é remédio. Tá? Na medida que você planeja, você tem perspectivas, você tem projetos, isso te move. E a esperança, ela é sim uma grande oportunidade, uma grande janela na dimensão da nossa vida, como o Felipe disse, mas ela não é passiva. Ela precisa ser construída dia a dia. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito a vocês 3, porque sem dúvida nenhuma foi uma tarde de muitos ensinamentos, que debate tão rico de ideias, né, que podemos incorporar sem dúvida para a nossa vida. E eu quero aproveitar para lembrá-los que ainda hoje, no encerramento, teremos uma palestra com o Divaldo Franco, médium, orador espírita, fundador da Mansão do Caminho, uma obra assistencial maravilhosa na Bahia. Muito obrigada de novo a vocês 3. Obrigado. E muito obrigada a vocês todos que nos acompanharam nessa jornada. Uma boa tarde.